Olá você, seja muito bem-vindo, esse é o nosso Dialogando e hoje vamos fazer uma análise sobre as eleições de São Paulo. Se você não acompanhou os nossos outros vídeos falando sobre eleições, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, acompanha a playlist completa. O que faz um vice-prefeito, você sabe? Acompanha lá. O que faz um secretário municipal, você sabe? Acompanha lá, entre outros vídeos que estará aqui na descrição para vocês acompanharem. Bom, vamos falar de eleições de São Paulo. Covas e Boulos vai ser o segundo turno. Gostaria de trazer alguns elementos que me chamou a atenção nessa eleição. Primeiro ponto é a questão das redes sociais e da televisão, né? Qual é a forma mais, digamos assim, eficiente de comunicação? Nas eleições de 2018, Bolsonaro tinha apenas 8 segundos e conseguiu ir para o segundo turno e também vencer as eleições presidenciais. Outros governadores, como o caso Romeu Zema e o Wilson lá do Rio de Janeiro e Minas Gerais, Minas Gerais, o Zema e o Wilson Witzel lá do Rio de Janeiro conseguiram se eleger governadores, mesmo com tempo de televisão reduzido. Nesse caso, as eleições de São Paulo colocou mais um elemento para a gente pensar. Bruno Covas tinha 3 minutos e 29 segundos de tempo de televisão para comunicar sua mensagem à população de São Paulo. Se colocou lá em primeiro lugar nesse primeiro turno. Já Boulos tinha apenas 17 segundos e entre os candidatos era o sétimo com maior tempo de televisão. Mesmo assim, o Boulos conseguiu a votação que colocasse ele no segundo turno. Ou seja, como Boulos conseguiu tornar sua mensagem viável, já visível, melhor dizendo, já que os debates foram cancelados, né? Apenas Bandeirantes e TV Cultura mantiveram lá os debates. Outras emissoras não tiveram debates. Assim, Boulos fez uma campanha com muito engajamento nas redes sociais, usando memes, apresentando as suas propostas em lives, enfim. Esse engajamento, esse ativismo nas redes sociais fez com que o Boulos tivesse boa parte do seu eleitorado, que é aquele eleitorado mais jovem, em detrimento de um eleitorado mais velho que não acessa as redes sociais com a mesma intensidade que um público mais jovem. Mesmo assim, Boulos conseguiu ir para o segundo turno devido a essa sua campanha realizada nas redes sociais. O outro candidato que não conseguiu ter o mesmo, digamos assim, performance eleitoral que Boulos, mas também teve muito engajamento nas redes sociais e que fez com que ele, inclusive, se colocasse à frente do candidato do PT, é o Arthur Duval, com um partido político pequeno, no caso Patriotas. O Arthur Duval teve apenas 16 segundos de tempo de televisão, não usou o fundo eleitoral. Mesmo assim, ele teve uma votação expressiva, ficando próximo ali ao Celso Russomano e o próprio Márcio França, que são nomes mais conhecidos. O Arthur Duval, que tem o seu canal no YouTube com muitos acessos, utilizou do seu canal no YouTube, de outras redes sociais para também fazer sua campanha, usando lives, teve um engajamento também impressionante e mesmo sem tempo de televisão conseguiu uma votação expressiva. Além disso, esses dois candidatos, o Boulos e o próprio Arthur Duval, são de partidos que não possuem muita verba eleitoral. No caso, o Arthur Duval não usou, né, o fundão eleitoral, o Boulos chegou a utilizar, mas o PSOL não tem, né, muita verba eleitoral, e fazendo com que tempo de televisão e recursos para realizar a campanha são fatores importantes? São fatores importantes, mas com o advento das redes sociais, é possível candidatos que não tenham tanto investimento e não tenham tanto tempo de televisão, eles podem, através de uma comunicação eficiente nas redes sociais, ter uma boa performance. Então esse é um elemento que chama a atenção. Só para a gente ter ideia, 32% Boulos, 17% Bruno Covas e 15% Arthur Duval, um levantamento feito pelo Google do dia 1º de setembro até 13 de setembro, mostrou que esses foram os nomes mais pesquisados entre os candidatos. 32 Boulos, Covas 17 e 15 Arthur Duval. Então, só para a gente ter um pouco a noção aí do engajamento das campanhas de Arthur Duval e também do Boulos em São Paulo. Bom, um outro ponto também que chamou a atenção na eleição de São Paulo é os padrinhos políticos. Se em 2012
nós tivemos lá o Fernando Haddad, o candidato desconhecido, mas apadrinhado pelo Lula, chegou à primeira posição no segundo turno, né, conseguindo aí se tornar presidente, assim como o Dória, que teve o seu padrinho político, Alckmin, e venceu a eleição no primeiro turno. Neste ano, os padrinhos políticos, eles não eram, digamos assim, tão bons para ser utilizados nas campanhas eleitorais. Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. A pesquisa Datafolha do dia 5 a 6 de outubro colocou que 63% dos paulistanos não votariam o candidato que o Bolsonaro, no caso, escolheria. Russomano desconsiderou essa informação e levou o Bolsonaro para sua campanha. No início, fazendo lá o jingle Bolsonaro e com Bolsonaro e Russomano, São Paulo sai ganhando, utilizando que o Celso Russomano era o candidato do Bolsonaro. O Russomano continuou, né, seguiu caindo nas pesquisas, caindo. Depois ele se afastou um pouco do Bolsonaro, tirou um pouco ali o jingle, mesmo assim seguiu caindo nas pesquisas, até que ele, uma atitude lá de tudo ou nada, voltou com o Bolsonaro, aí foi até o fim, gravou vídeos ao lado do presidente, mesmo assim não conseguiu ir para o segundo turno. Aliás, é a terceira vez, né? O Russomano em 2012 terminou em terceiro, em 2016 terminou também em terceiro e nessa eleição terminou em quarto lugar. Mesmo com o apoio do presidente, não conseguiu ir para o segundo turno. Vale ressaltar que Bolsonaro teve uma votação muito expressiva em 2018 e aí depois, 2 anos depois, já não consegue ter ali um apoio expressivo em São Paulo, né? Basta lembrar que o Dória colou muito a sua imagem a Bolsonaro justamente para conseguir vencer a eleição para governador. Dessa vez, não conseguiu. Russomano repetiu o mesmo efeito de Dória. Falando em Dória, 60% nessa mesma pesquisa do Datafolha diz que não votaria num candidato que Dória escolhesse. No caso, o Covas, que era o mesmo partido, né, do Dória, o PSDB, preferiu não utilizar o atual governador na sua campanha. O Covas procurou mostrar as ações que ele vinha fazendo na prefeitura, mostrar um pouco da sua biografia e se afastou do Dória. Estratégia que, de certa forma, deu certo, já que o Dória não apareceu na campanha do Covas e, mesmo assim, ele conseguiu ir para o segundo turno. Já, engraçado, ainda só a questão do Dória, né? O Dória, que inclusive na eleição há 4 anos atrás foi eleito em primeiro turno em São Paulo, né? Mas devido ao fato de ele ter largado a prefeitura 2 anos depois para se lançar governador, a sua rejeição na cidade aumentou muito, fazendo inclusive com que o Dória perdesse a eleição para governador no segundo turno para Márcio França. O Márcio França teve quase 1 milhão de votos a mais do que o Dória, então isso demonstra a rejeição que o Dória tem, devido, inclusive, ele ter largado, digamos assim, a prefeitura e 4 anos depois tem uma grande rejeição, um candidato que teve uma ótima performance na eleição para prefeito de 2016. Bom, e por último, Lula. 54% das pessoas disseram, ó, não voto no candidato que o Lula apoiar. No caso do Lula, Gilmar Tato, do PT, teve o pior desempenho de um candidato petista em São Paulo. Mesmo que o Tato usou a imagem do Lula. Aliás, o Tato não só usou a imagem do Lula, mas também procurou demonstrar que ele era um candidato que já tinha passado por outras administrações petistas, como o caso da administração da Marta e do próprio Fernando Haddad. Mas mesmo assim, mesmo tentando demonstrar a força do seu partido, a sua experiência na administração pública, o Tato não decolou nas pesquisas eleitorais, não conseguiu ir para o segundo turno, muito pelo contrário, o Tato teve um pior desempenho de candidato do PT, ficando atrás inclusive do Arthur Duval, e isso, mesmo o Tato sofrendo grandes pressões para largar a sua candidatura, ele permaneceu com a sua candidatura e não preferiu, nesse caso, no primeiro turno, apoiar o Guilherme Boulos. Apoio que já foi anunciado que será feito pelo PT ao candidato do PSOL, que mesmo sem apoio do Partido dos Trabalhadores que teve ao longo dos anos, desde a redemocratização, ótimos desempenhos em São Paulo, sempre o PT se colocou em segundo lugar nos resultados eleitorais em São Paulo, mas dessa vez não foi um candidato do PT que foi
para o segundo turno. E sim o outro candidato de esquerda do PSOL, o Guilherme Boulos, que teve o melhor desempenho do seu partido e vai disputar essa eleição com Bruno Covas. Bom, esse é um ponto interessante que eu queria chamar agora a atenção nesse finalzinho do nosso vídeo, traçar um pouco desse segundo turno de como será. Gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, Bruno Covas deve continuar tentando fazer ali, defender a sua gestão, afastar o Dória do seu propaganda eleitoral, reforçar ali a sua experiência como administrador público. Em contrapartida, Boulos vai continuar fazendo a sua campanha, procurando desmistificar alguns elementos que foram colocados na sua biografia, né, demonstrando que ele não é um candidato, por exemplo, radical, que ele não é invasor de propriedade. Enfim, ele vai continuar buscando fazer a defesa, esclarecer um pouco mais a população sobre a sua biografia. Isso, de certa forma, conseguiu ter êxito, já que ele foi para o segundo turno, e o Boulos deve seguir mais ou menos na mesma toada. Contando agora com o apoio do PT, Boulos, que desde o início se colocou como candidato de esquerda. E por que isso é importante? Porque o Márcio França, que ficou na terceira posição, ele poderia ser ali um candidato que fosse para o segundo turno, né, devido justamente à sua boa performance que ele teve como na campanha para governador, mas o França, ele ficou muito ali em cima do muro, né, ele fez afagos ao Bolsonaro, evitou também a criticar o Lula, também não fez críticas tão incisivas ao Dória, e ficou muito ali em cima do muro. A todo momento o próprio Tato e o Boulos pediam ali pro Márcio França tomar uma posição. E aí, qual que é a sua? Você é de esquerda mesmo, mas foi vice do Alckmin, enfim, apoiou o Dória. E o Márcio França não soube se defender, ficou muito nesse limbo. Nesse caso, ele acabou não indo para o segundo turno. Então, um Boulos que desde o início se colocou como sendo candidato de esquerda, ele conseguiu, de certa forma, ocupar esse vácuo deixado pelo PT. O PT, que tradicionalmente ocupou a segunda posição, ou até mesmo conseguiu eleger prefeitos, né, como o caso de Haddad, das prefeitas Marta Suplicy e Luiz Erundina, nesse ano teve um desempenho muito abaixo daquilo que costumava registrar. As eleições do segundo turno prometem ser disputadas em São Paulo. Mas para terminar, é importante dizer que nunca um candidato que terminou na segunda posição no primeiro turno conseguiu virar, né? Conseguiu chegar em primeiro lugar no segundo turno. Será que isso vai se repetir? Será que Boulos vai conseguir fazer história e se transformar em o primeiro prefeito de São Paulo a fazer uma virada no segundo turno? Ou Covas vai manter o histórico e direcionar a sua campanha rumo à vitória, rumo à reeleição? Vamos acompanhar como vai se dar as eleições em São Paulo, que nesse segundo turno vai ter muito mais debate. O Boulos vai ter o mesmo tempo de propaganda eleitoral do que Covas, podendo inclusive ser um fator que equilibre as forças nessa segunda etapa na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Gostou desse vídeo? Então faz assim, ó. Compartilhe ele com seus amigos através do WhatsApp e nos ajude a nos fortalecer aqui no YouTube. Esse é o Dialogando, compartilhando o conhecimento. Também veja lá nossa playlist, hein? Tchau, tchau e até a próxima semana. Dialogando, juntos, compartilhando o conhecimento.